Então, podemos formalizar o nosso conceito de normalização. É o processo utilizado para evitar a ocorrência de anomalias de atualização, que podem ser, como foi apresentado anteriormente, modificação, inclusão, exclusão. Otimizar o processo de armazenamento de informações, reduzindo a redundância e aumentando a confiabilidade no sistema. Este projeto transforma um conjunto de especificações de entidades em um outro conjunto, sendo que a semântica original é preservada, dependências parciais, transitivas e outras são eliminadas, redundância de dados é minimizada. Vamos ver aqui o processo de normalização. Processo iterativo, decomposto em vários níveis de normalização, chamados de primeira forma normal, segunda forma normal, terceira e assim por diante. Cada forma normal é mais restritiva que a anterior. Bem, essa figura ilustra aí as nossas formas normais possíveis. Então, a partir do universo das relações, nós temos aqui externamente, onde existem relações normalizadas e não normalizadas. Nós aplicamos regras, inicialmente a primeira forma normal, depois na segunda forma normal, terceira, quarta forma normal e finalmente a quinta forma normal. Bem, considerando o nosso programa da disciplina, nós vamos focar nas 3 primeiras formas normais. Porque, na prática, quando um projeto, um esquema relacional, ele se encontra na terceira forma normal, podemos afirmar que este é um projeto normalizado. Ainda no contexto aí do processo de normalização, vamos entender aqui na prática como funciona. Então nós temos aqui o processo de normalização, ele vai num crescente, ou seja, da primeira forma normal, passamos pela segunda forma normal, chegamos na terceira forma normal. Ou seja, aplicado alguns critérios, colocamos a relação na primeira forma normal. Atendidos os critérios da primeira forma normal, podemos aplicar algumas regras para estabelecermos que a relação esteja na segunda forma normal. Atendidos os critérios da segunda forma normal, podemos verificar se a relação não atende a alguns critérios da terceira forma normal e, finalmente, aplicarmos algumas regras para que a relação esteja na terceira forma normal. Ou seja, para que uma relação esteja na terceira forma normal, ela tem obrigatoriamente que atender às regras da segunda forma normal. E para estar na segunda forma normal, obrigatoriamente tem que atender às regras da primeira forma normal. Bem, um destaque aqui, mais uma vez, reiterando o que foi apresentado anteriormente, que o processo de normalização é um processo de redução da redundância. Então, o processo de normalização pode ser visto como um processo no qual são eliminados esquemas de relações não satisfatórios, decompondo-os através da separação de seus atributos em esquemas de relações menos complexas, mas que satisfaçam as propriedades desejadas. O processo de normalização, como foi proposto inicialmente por Code, conduz a um esquema de relação através de uma bateria de testes para certificar se o mesmo
está nas formas normais. Então vamos ver aqui então a primeira forma normal. Todos os atributos de uma tabela devem ser atômicos, indivisíveis, monovalorados, ou seja, não são permitidos atributos multivalorados, atributos compostos ou atributos multivalorados compostos. Então nós temos aqui nessa tabela que um cliente ele tem como atributo multivalorado telefone, ou seja, um cliente possui vários telefones, e ele tem um atributo composto chamado endereço. Esse atributo composto endereço, ele é composto por rua, número e cidade. Bem, então nós temos aqui, já podemos afirmar que essa relação ou tabela cliente, ela não se encontra na primeira forma normal, por possuir atributos multivalorados e possuir um atributo composto. Então podemos ver aqui então o atributo composto. Perdão, o atributo multivalorado, e aqui nós podemos visualizar o atributo composto. Bem, então o que trata da primeira forma normal é eliminar essas anomalias. Então, podemos afirmar que a tabela ou relação não está na primeira forma normal, pois seus atributos não são atômicos. Bem, analisando essa tabela cliente, nós podemos, daqui gerarmos duas tabelas, a tabela cliente. Essa tabela cliente ela vai ter um código. Nós podemos, para cada atributo que faz parte do atributo composto, inserirmos na tabela cliente de forma monovalorada. Então nós temos aqui o atributo rua, número e cidade. E como o cliente possui vários telefones, nós podemos criar uma tabela telefone. Aí sim, essa tabela vai ter o telefone dos clientes e para fazer a referência com a tabela principal do relacionamento, nós vamos colocar aqui o código do cliente como chave estrangeira e chave primária. Essa tabela vai referenciar na tabela cliente a chave primária código. Então, como solução desta anomalia da relação que não se encontra na primeira forma normal, é nós gerarmos duas tabelas. Então, para que a tabela fique na primeira forma normal, temos que eliminar os atributos não atômicos e os atributos compostos. Então, dessa forma, nós temos, então, aí, como foi falado anteriormente, a tabela cliente e a tabela cliente telefônico, com o código cliente e o telefone do cliente. Lembrando que essa aqui é uma chave estrangeira, que referencia a chave primária na tabela cliente. E, importante, que a chave primária desta nova tabela é uma chave primária composta do código do cliente e do telefone do cliente. Bem, então podemos afirmar agora que esta relação, ou seja, as duas relações encontram-se na primeira forma normal. Temos aqui um outro exemplo, Então, telefones, cliente aí com mais de um telefone, ocorre a decomposição em duas tabelas, justamente permitindo que a relação originalmente chamada pessoa, ela
aplicado as regras da primeira forma normal, ela se converta, ela permita a decomposição em tabelas que encontram-se na primeira forma normal. Temos aqui então um exemplo, né, como nós poderíamos solucionar esse exemplo. Então nós temos aqui, podemos aqui criar a tabela edifício e associar essa tabela edifício à tabela telefone. E aqui tem o código do edifício, como tal qual apresentado no exemplo anterior. Esse código ele vem como chave estrangeira. Podemos ter aqui o telefone. Uma descrição do telefone para determinar se esse telefone ele é da administração, do síndico. E nós vamos ter aqui uma chave primária composta de código e telefone. Então, e aqui sendo o código uma chave estrangeira que referencia uma chave primária na tabela edifício. Então, inicialmente tínhamos aqui uma tabela que não se encontra na primeira forma normal, ou seja, esse projeto de tabela é a existência de valores nulos, e a fim de eliminarmos essa possibilidade de existência de valores nulos e otimizarmos a estrutura do esquema relacional, então foram criadas duas tabelas neste esquema relacional. Em relação a telefones, não ocorrerão campos nulos. Vamos ver agora a segunda forma normal. Aplica o conceito da dependência funcional. Essa dependência funcional, ela pode ser total ou parcial. Vamos entender agora na figura. Então nós temos aqui uma tabela, uma relação que trata de matrícula de aluno em curso. Então nós temos aqui uma chave, a chave primária composta de dois atributos, código do curso e código do aluno. E a gente pode observar o atributo data de inscrição, ele é dependente totalmente da chave primária. Ou seja, a gente não consegue identificar uma data de inscrição a partir somente do código do curso, porque o curso vai ter vários alunos em diferentes datas de inscrição. E também não podemos identificar uma data de inscrição a partir de um código do aluno, porque o aluno ele pode se matricular em diferentes cursos. Ou seja, eu só tenho uma data de inscrição a partir da totalidade da chave primária, ou seja, código do curso e código do aluno. Analisando o atributo nome do curso, aqui a dependência ela muda, porque o nome do curso, quem determina o nome do curso é o código do curso, ou seja, parte da chave primária. Ou seja, nesta tabela, a coluna nome do curso depende parcialmente da chave primária. A mesma regra vale para o nome do aluno. O nome do aluno, ele depende parcialmente da chave primária, ou seja, somente do atributo código do aluno. Então, a gente pode observar que existem anomalias, essas anomalias elas vão gerar uma forte redundância na tabela. Por exemplo, nome do curso, se o curso tiver centenas de alunos, esse nome vai ser replicado N vezes. Então, temos que a segunda forma normal de aplicarmos algumas regras para eliminarmos essas anomalias. Disso trata a segunda forma normal. Então a figura agora ela ilustra o que nós descrevemos no slide anterior. Então nós temos aqui a dependência total
data de inscrição, porque depende de toda a chave primária, que nesse caso é composta. E nós temos os outros dois atributos, nome do curso e nome do aluno, com dependências parciais. Bem, assim, intuitivamente, como é que nós podemos resolver esse negócio? Essa anomalia. Então, simplesmente nós retiramos aqui desta tabela esses atributos que vão gerar uma forte redundância, pegamos a chave primária, então, e geramos duas tabelas. Essas duas tabelas como? Uma tabela de curso, né, com o código do curso e o nome do curso, e uma segunda tabela aluno. Esse aluno com o código do aluno e o nome do aluno. Então, disso trata a segunda forma normal. Vamos ver, né, essa solução no próximo slide. Bem, do exposto, então podemos afirmar que uma tabela está na segunda forma normal se estiver na primeira forma normal. Então, isso já foi explorado anteriormente. E todo atributo que não compõe a chave primária for totalmente funcionalmente dependente da chave primária C. Então, nós temos aqui, né, a chave primária, eliminando os atributos nome do curso e nome do aluno, podemos afirmar que essa relação se encontra na segunda forma normal, porque o único atributo que ela possui é totalmente dependente da chave primária. Então, se uma tabela não está na segunda forma normal, a mesma pode ser normalizada gerando outras tabelas, cujos atributos que não façam parte da chave primária sejam totalmente funcionalmente dependentes da mesma, ficando a tabela na segunda forma normal. Vamos a seguir agora explorar um exemplo para deixar bem claro esta conceituação. Então temos aqui a tabela inscrição, podemos afirmar que data de inscrição ela é totalmente dependente da chave primária, por sua vez, nome do curso é parcialmente dependente da chave primária e o nome do aluno é parcialmente dependente da chave primária. Então, as dependências parciais são eliminadas e geradas novas tabelas, como foi falado anteriormente. Então, vamos formalizar esse entendimento. Então, o código do aluno, dependência parcial. O código do curso, o nome do curso tem uma dependência parcial do código do curso. E, finalmente, a chave primária composta, né, tem no atributo data de inscrição uma dependência total. Então, a partir desta anomalia, anomalia identificada na segunda regra, forma normal, então vamos gerar então um esquema conceitual composto de três tabelas: tabela curso, tabela aluno e a tabela de relacionamento e inscrição, garantindo então que esse modelo se encontra na segunda forma normal. Temos aqui um outro exemplo, uma tabela de empregado projeto, onde as horas trabalhadas totalmente dependente da chave primária. E nós temos aqui o nome do empregado, o nome do projeto e a alocação do projeto como parcialmente dependente da chave primária. Então, aplicando a normalização, a segunda regra, a segunda forma normal, vamos gerar três tabelas. Uma tabela de relacionamento que determina
o empregado alocado em projeto, quantas horas ele trabalha em cada projeto. Ou seja, esse atributo aqui é totalmente dependente da chave primária, então gerou uma tabela de relacionamento. Nós temos aqui o empregado, a tabela, o empregado a partir de parte da chave primária. Nós podemos visualizar aqui o número de securidade do empregado, né, permitiu gerar uma segunda tabela para empregado. E o atributo nome, que é parcialmente dependente da tabela original, ele vem para a tabela empregado. E finalmente, nós temos a terceira tabela, que é a tabela projeto, onde a parte da chave primária ela migra para a tabela projeto, número do projeto, e os atributos de projeto que são parcialmente dependentes da chave primária de projeto migram para a tabela projeto. Ou seja, a partir de uma relação única que não atende às regras da segunda forma normal, nós geramos três tabelas que podemos afirmar que essas três tabelas estão na segunda forma normal. Vamos ver aqui um estudo de caso da segunda forma normal. Então, nós temos aqui a chave primária composta, código de estoque, código do produto. Podemos afirmar que a data do estoque é totalmente dependente da chave primária, bem como a operação de estoque é totalmente dependente da chave primária e a quantidade de cada produto no estoque é totalmente dependente da chave primária. E temos aqui um atributo que é parcialmente dependente da chave primária, que é o quê? O nome do produto. Então, aplicando a segunda forma normal, o que nós podemos decompor? Ou seja, gerar qual o esquema relacional que podemos gerar a partir da decomposição desta relação que não se encontra na segunda forma normal. Então a gente vai ter aqui uma tabela estoque e nós vamos ter uma tabela produto. Então o que nós faremos? Eliminamos desta relação original a tabela nome produto. Então aqui vai ter o código do produto e o nome do produto. E a tabela estoque, que possui o código do produto, esse código do produto vai ser uma chave estrangeira referenciando o código do produto na tabela produto. Ou seja, aplicando a segunda forma normal, nós temos um esquema relacional composto de duas tabelas. A partir de agora, nós podemos afirmar que esse esquema encontra-se na segunda forma normal. Vamos ver agora a terceira forma normal. Aplica o conceito de dependência transitiva. Bem, então nós temos aqui uma tabela funcionário, chave primária, ID funcionário. Essa chave primária, ela determina o nome do funcionário, ou seja, numa tabela identificado o registro com o ID do funcionário, nós podemos determinar o nome do funcionário, o endereço do funcionário, o número do departamento do funcionário e também o nome do departamento do funcionário. Ok? Mas se nós observarmos essa tabela, nós temos um atributo que ele também pode ser identificado a partir desse atributo da tabela, que no caso aqui é o número do departamento. Então, identificado o número do departamento, a gente também consegue identificar o nome do departamento. Então, a gente pode observar que aqui há uma anomalia. Essa anomalia vai gerar uma forte redundância.
né? Se nós tivermos centenas de empregados no mesmo departamento, esse nome do departamento ele vai se replicar centenas de vezes. Aí entra a terceira forma normal, buscando eliminar essa anomalia. Então, aí surge o conceito de dependência transitiva. Então, vamos imaginar, então, observando aqui essa tabela, essa relação, que a partir do ID funcionário, eu consigo determinar o número de departamento. Opa, mas a partir do número de departamento, eu consigo determinar o nome do departamento. Então, a gente pode afirmar que é o que nós denominamos de dependência transitiva. Um atributo determinado pela chave primária também consegue determinar o outro atributo. Então, assim, intuitivamente falando, como é que nós eliminamos essa redundância? Fácil. É nós eliminarmos desta tabela o nome departamento, com isso a gente já elimina uma forte redundância, e nós criarmos uma outra tabela, departamento, levando o número do departamento e o nome, né, o número e o nome do departamento para essa tabela. Isso aqui vai ser o número do departamento na tabela do departamento, vai ser uma chave primária que vai referenciar, que vai permitir a chave estrangeira referenciar a chave primária na tabela. Então, ocorre a manutenção da chave estrangeira, eliminação do nome do departamento, esse nome vai para uma outra tabela, e com isso nós temos aquele mínimo de redundância que ocorre através da chave estrangeira. Né? No caso aqui, número de departamento, vai ser o mínimo de redundância que vai permitir nós realizarmos a vinculação lógica entre as duas tabelas. Então, como foi apresentado anteriormente, nós temos aqui a tabela funcionário e departamento. Isso aqui caracteriza aquela dependência transitiva, ou seja, nome do departamento, ele pode ser determinado pelo número do departamento, que por sua vez é determinado pela chave primária. Então, qual a estratégia? É nós gerarmos duas tabelas. Então, uma tabela, como foi falado, né, a gente elimina dessa relação o nome do departamento, gera com número e nome uma tabela denominada departamento, e a tabela original funcionário fica somente com o quê? Com a chave estrangeira. Então, nós temos aqui a chave estrangeira, né? Que é, como foi falado anteriormente, a chave estrangeira é o mínimo de redundância desejada em um esquema relacional. Uma tabela está na terceira forma normal se estiver na segunda forma normal. E se não houver dependência transitiva entre os atributos não chave, como foi apresentado anteriormente. O processo de normalização deve ser aplicado em uma relação por vez, pois durante o processo de normalização vamos obtendo quebras e, por conseguinte, novas relações. No momento que o sistema estiver satisfatório do ponto de vista do analista, este processo iterativo é interrompido. Vamos ver aqui alguns estudos de caso. Esse estudo de caso encontra-se na primeira forma normal. O que determina a primeira forma normal? Não existe atributos multivalorados nem atributos compostos. A gente pode observar aqui que o atributo telefone, ele é multivalorado. Então, o que foi apresentado anteriormente? Criamos uma tabela para justamente implementarmos, registrarmos os telefones e realizamos um vínculo lógico com a tabela cliente por meio de chaves primárias e chave estrangeira.
Então temos aqui então a solução, né, o código cliente e o código telefone com o seu telefone. Então nós temos aqui uma tabela telefone, essa chave aqui é composta, né, justamente esta decomposição, ela surgiu em função de uma anomalia da tabela original não atender a primeira forma normal. Esta tabela se encontra na primeira forma normal? Sim, se encontra, não temos nenhum atributo multivalorado, nem atributo composto, ok? Ela se encontra na segunda forma normal? Então vamos ver aqui, nós temos uma chave primária composta. A determinação das horas que um funcionário trabalha no projeto é totalmente dependente da chave primária, ok? O nome do empregado é parcialmente dependente da chave primária, ou seja, o nome depende apenas do seu número de seguridade social. O nome também do projeto depende parcialmente do número do projeto, bem como a localização. Então a gente pode afirmar que esta relação não atende à segunda forma normal. Solução: geramos uma tabela de relacionamento, incluindo o atributo totalmente dependente e os atributos parcialmente dependentes. Vão gerar mais duas tabelas, né? Uma tabela empregado e uma em tabela projeto. Então teremos aí, aplicando as regras, atendendo à segunda forma normal, a geração de 3 tabelas. Então temos aqui então, né, a tabela de relacionamento, a tabela empregado e a tabela projeto. Bem, agora sim podemos afirmar que essas relações estão na segunda forma normal. Vamos então mais um estudo de caso. Vamos verificar se essa relação encontra-se na terceira forma normal. Para tanto, temos que avaliar se ela encontra-se na primeira forma normal. Podemos afirmar que sim, porque esta relação não tem nenhum atributo multivalorado, nem tampouco atributo composto. Vamos avaliar agora se ela se encontra na segunda forma normal. Podemos afirmar que sim, porque a chave primária é composta de um único atributo, ou seja, todos os demais atributos, eles são totalmente dependentes dessa chave primária. Vamos agora avaliar se esta relação está na terceira forma normal. Então a gente pode observar que, a partir da chave primária do número da Seguridade Social, nós identificamos o nome do empregado, a data de nascimento, o endereço, o número do departamento, o nome do departamento e o identificador do gerente do departamento. Mas podemos aqui avaliar que existe uma anomalia, pois existe uma dependência transitiva, ou seja, nós temos aqui o atributo número do departamento, que não é um atributo chave, ele permite identificar de forma transitiva atributos na tabela. Então nós temos aqui, a partir do número do departamento, nós podemos identificar o nome do departamento e o identificador do gerente. Então isso caracteriza que esta relação não se encontra na terceira forma normal. Adiantando, nós podemos então excluir desta relação esses dois atributos que têm dependência transitiva, gerar uma terceira tabela com esses atributos, então o nome do departamento, o identificador do gerente do departamento e o número do departamento vem como chave primária. E essa chave primária vai referenciar uma chave estrangeira na relação que vai de empregado a ser mantida. Então, tal qual explanado no slide anterior, né, nós podemos então destacar
as duas relações geradas ou duas tabelas a partir da relação que não se encontrava na terceira forma normal. E agora sim podemos afirmar que as duas tabelas geradas encontram-se na terceira forma normal. Então a gente pode, destacando aqui a existência aqui de surgimento de uma chave estrangeira, que essa chave estrangeira, ela vai referenciar a chave primária na tabela gerada, né, na tabela recém-criada, denominada departamento. Bem, então com isso nós terminamos aí o nosso tópico normalização. Até a próxima.